Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e hoje eu venho fazer o segundo vídeo sobre a leitura compartilhada, leitura conjunta de Casa Grande Senzala, do Gilberto Frei. Se você não sabe do que eu estou falando, explico. Neste primeiro semestre de 2019, eu me comprometi a ler Casa Grande Senzala, né? Um projeto de leitura conjunta, compartilhada, e separei, são 5 capítulos, separei a leitura em capítulos por mês, né? Um capítulo por mês. Considerando que janeiro e fevereiro, já que são meses de férias, é um capítulo só para esses 2 meses. Então, janeiro e fevereiro, capítulo 1, março, capítulo 2, e assim sucessivamente. Terminando em junho. E é sempre no mês seguinte eu comento o capítulo do mês lido no mês anterior. Então, agora estamos em abril. Eu vou comentar o capítulo que eu li em março, que é o segundo. Eu vou destacar os pontos, né, que eu considerei mais importantes. Vou deixar aqui embaixo o cronograma, né, com essa divisão direitinho. Então, o segundo capítulo é O Indígena na Formação da Família Brasileira. O primeiro capítulo era sobre a vinda, né, dos portugueses para cá, o encontro com os indígenas, um pouco da cultura portuguesa, do contexto de Portugal, da situação de Portugal naquele momento histórico, século XV, século XVI, na Europa, como era visto Portugal, como ele se relacionou inicialmente com os índios e tudo mais. Aqui, só sobre os indígenas. No terceiro capítulo, que eu já comecei a ler, o livro retoma a questão dos portugueses, tratando com mais detalhe. Então, assim, o primeiro capítulo, eu acho que ele resume, é mais genérico, e o segundo e o terceiro capítulo tratam as questões mais a fundo, dividindo os indígenas, cultura indígena, e depois a cultura portuguesa. E os negros, já que é Casa Grande Senzala, esses serão tratados, os modos, a relação com os portugueses, tudo, esses serão tratados no capítulo 4 e 5. São 2 capítulos com o mesmo título, né? O capítulo 5º é a continuação do 4º. Agora a gente ainda está na cultura indígena. Ele cita aqui um tal de Bilden, eu acho que é assim que fala, logo no começo. Esse é um pesquisador, um estudioso que segmenta a colonização nas Américas. Então, assim, do ponto de vista das culturas encontradas aqui, ele fala que tem 5 diferentes condições de amalgamento de raça e de cultura aqui na América como um todo, né, considerando a América do Sul, Central e do Norte, naquele período. O primeiro grupo, né, ele divide em 5 grupos, formado pelas repúblicas brancas ou brancaranas do Prata e pelo Chile. A segunda região, onde o elemento europeu nunca se encontrou em situação de absoluto e indisputado domínio, o grupo do Brasil. Terceiro, representado pelo México ou pelo Peru, onde o conflito do europeu com as civilizações indígenas já desenvolvida e a presença de riquezas minerais. Quarto, constituído pelo Paraguai, pelo Haiti e possivelmente pela República Dominicana. Representa uma incongruente mistura cultural e substância francamente índia ou negroide, com fragmentos ou elementos mal assimilados de origem europeia. E o quinto, já não se acha então, como no primeiro século, a união de europeus com índias ou filhas de índias, por escassez de mulher branca ou brancarana, que ele chama, mas por decidida preferência sexual. Essa preferência sexual a gente sabe, a preferência sexual dos portugueses, que ele mesmo falou. E um outro tipo que também configura, acho que é a cultura brasileira, a sociedade brasileira é de todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça. Porque a gente viu no primeiro vídeo, né, que eu comento, que falo da miscigenação, que os portugueses gostam da miscigenação. É um povo que já está acostumado por conta da influência moura, o contato direto ali com a cultura do norte da África e tudo mais. E também por conta dos trópicos, ser mais quente. Organizou-se uma sociedade cristã na superestrutura com a mulher indígena recém-batizada por esposa e mãe de família, e servindo-se de sua economia e vida doméstica de muitas das tradições, experiências e utensílios da gente autóctone,
Mas ele fala que só a partir do século XVI que pode se considerar a primeira, né, que eles consideram historicamente falando, só no século XVI houve a primeira geração de mamelucos, que são os mestiços de portugueses com índios. Então assim, havia mestiçagem, os portugueses se casavam realmente com as índias, né, formavam família, a gente viu isso no vídeo passado, mas eles consideram apenas a partir do século XVI que houve a primeira geração. É claro, né, se a América foi descoberta no finzinho do século XV, até ter esse primeiro contato, até a América foi descoberta, não o Brasil, né? Então aqui no Brasil, até ter contato inicial e tal, formar família, só pode ser no século XVI mesmo, dificilmente seria antes. E o Brasil não foi descoberto em 1500? Então, século XVI, 1501. Uma coisa que ele falou aqui, que é muito interessante, até então eu nunca tinha visto nenhuma fonte citando algo parecido, que é os índios, ele toma os índios como mais sensuais que os negros, e os portugueses mais luxuriosos que os índios e os negros. A gente sempre ouve que essa sensualidade, esse comportamento libidinoso é mais dos negros, né? Eu pelo menos sempre ouvi isso. E ele pontua aqui falando que o mais libidinoso é o português. Ele fala da cultura indígena, ele fala em dois momentos aqui. Que toda aquela questão de pintar o corpo, mutilar, perfurar o corpo, é para se livrar, é para afastar os maus espíritos. Pintar o corpo com urucum, principalmente as crianças. A perfuração, principalmente dessas regiões onde há mucosa, e eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, que é ouvido, boca, nariz, eles citam também, enfim, essas regiões por onde é mais fácil entrar bactéria. Hoje nossa preocupação é com bactéria, né? Regiões mais fáceis, né? As partes mais molhadas do corpo, com cavidade. A gente se preocupa com bactéria, bicho e tal. Eles se preocupavam com maus espíritos que poderiam entrar por essas partes, né? Por isso que eles mutilavam muito essas partes, aquela cultura indígena que perfura aqui o septo, orelha e tudo mais. Fala também da higiene, e sobre isso é bem engraçado, tem bastante coisa, né? Porque havia europeus que nunca nem tinham tomado banho. Ele fala aqui, ó. Em princípios do século XIX, informa um cronista alemão, citado por Lowe, ainda se encontravam pessoas na Alemanha em que toda a sua vida não se lembravam de ter tomado banho uma única vez. Então pensem, nós aqui brasileiros tomamos banho umas 2 vezes por dia, ou mais, a depender do calor. Isso estarrece europeus. Quem já teve experiência de viver na Europa por curto período, que fosse em casa de família, a gente sabe. Os europeus até hoje ficam escandalizados com o nosso comportamento de tanto banho e de tanto desperdício de recursos naturais. Então assim, de gastar energia, gastar água e tudo mais. Eles acham que não precisa de tanto banho. Às vezes tomam um banho por dia, a depender do clima, nem um banho por dia, né? Apenas lavam lá algumas partes, ou às vezes nem isso. É claro que eu não estou generalizando, mas isso é muito comum na Europa de modo geral, hein? Na França, eu sei que na Bélgica, Espanha, isso é muito comum. Então essa coisa de se banhar demais é coisa de índio. Tanto é que brasileiro tem fama de ser limpinho, ser um povo asseado, né? Nossa herança indígena, tá sempre tomando banho e tal. Fala da poligamia, corresponde também ao interesse econômico ao cercar-se. O caçador, o pescador, o guerreiro dos valores econômicos vivos, criadores, que as mulheres representam. Então, é como se fosse, não moeda, né? Não é que mulher significasse uma moeda ou coisa e tal, não tinha um valor de troca, mas era uma espécie de troféu, né? De símbolo de poder, poder simbólico. Uma coisa que eu também nunca tinha lido a respeito, ele fala da homossexualidade ou da bissexualidade entre os indígenas. E esta homossexualidade ou bissexualidade era entendida muitas vezes como um poder extra, né? Transcendental, alguma coisa assim. Vou ler o trecho. Notada entre povos que em geral respeitam em vez de desrespeitar ou ridicularizar os efeminados e enxergam neles poderes ou virtudes extraordinárias, é possível que o costume da cuvagem, que eu não sei bem o que é isso, se tenha originado desses diferenciados sexuais.
indivíduos de forte influência e sugestão mística sobre a maioria. Então, para eles, tudo que fugia do que era conhecido tinha um quê de sobrenatural. Por ter este quê sobrenatural, era bem respeitado, às vezes temido ou exaltado. Uma coisa que ele fala bastante da culinária indígena, né, da mandioca, como os portugueses foram se acostumando, se aculturando com isso. Uma outra coisa que ele também fala, que eu acho interessante, ele retoma aquela questão do critério português para proximidade, para aceitação do outro, que é o que? A religião. Se a gente está falando de religião, Portugal, século XVI, a gente está falando de catolicismo. Então, o que é curioso é que se a pessoa era considerada herege, ou seja, não católico, a ela também eram atribuídos vários outros defeitos, só pelo fato de não ser católico. Então, ó, quem fosse herege era logo havido por sodomita, como se uma danação arrastasse inevitavelmente a outra. Ou seja, não era católico, já era um perdido que concentra em si todos os males possíveis e imagináveis. Aí já representa tudo que eles demonizam, só por não ser católico. Outra coisa interessante que eu destaco aqui, continuando nesse mesmo item da religião, é que os jesuítas, né, a preocupação deles primeira era o quê? Evangelizar. Por quê? Para aculturar, já que religião era um critério. Então o que eles faziam? Tinha muitas culturas, tribos indígenas que eram canibais e tal, então tinha todo um conflito. Mas como eles faziam para ter uma proximidade? Eles, assim, cooptavam as crianças, né? Os culumins, que eles chamam aqui. As crianças indígenas. E também porque as crianças aprendem mais facilmente a língua. E é sempre mais fácil educar uma criança do que uma pessoa adulta. As crianças serviam como mediadores da cultura indígena. Então, o tupi foi aprendido pelos jesuítas por meio das crianças indígenas, que eram pegas, assim, para ensinar todas essas questões de cultura indígena. Voltando à questão dos maus espíritos, as doenças também eram entendidas como demônio no corpo. É aquilo que eu falei, tudo que não era compreendido como algo comum, a questão da homossexualidade, bissexualidade, era elevado para um plano transcendental, para o bem ou para o mal. Até hoje a gente é assim, né? E aqui ele fala um pouco da questão do índio escravizado, que servia como moeda. Aqui sim, o índio como moeda. E sobre isso eu acho melhor ler Alencastro. Ele não desenvolve tão bem, mas Alencastro, né, em Trato dos Viventes, desenvolve bem. Então, assim, quem quiser conhecer mais essa parte da história, Alencastro desenvolve muito bem toda a questão da escravidão, não só dos africanos, mas também dos indígenas. Aqui ele não era o intuito dele desenvolver isso. Aí ele fala da não adaptação do índio à condição de escravo e tal, e aí eu sugiro a leitura de Alencastro, pelo menos os trechos que convém sobre isso. Então, o que eu destaco dessa parte dos indígenas é isso. Muita coisa foi novidade pra mim, muita coisa não, porque a gente estuda bastante na escola. E eu gostaria que vocês comentassem, quem estiver me acompanhando, porque este aqui, Casa Grande Senzala, muita gente falou que ia acompanhar, então eu imagino que tenha muita gente lendo e seguindo. Eu gostaria que comentasse, trocasse experiência. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.